História do Soldadinho de Chumbo. Em uma loja de brinquedos, existia uma caixa de papelão com 25 soldadinhos de chumbo, todos iguais, pois tinham sido feitos através do mesmo molde. Apenas um deles era a perneta. Como foi o último a ser fundido, faltou chumbo para completar a outra perna. Mas o soldadinho perneta logo aprendeu a ficar de pé sobre uma única perna e não fazia feio ao lado dos irmãos. Esses soldadinhos de chumbo eram muito bonitos e elegantes, cada um com o seu fuzil pousado no ombro, túnica vermelha, calça azul e uma bela pluma no chapéu. Além disso, tinham feições de soldados corajosos e cumpridores do dever. Os valorosos soldadinhos de chumbo aguardavam o momento em que passariam a pertencer a algum menino. Chegou o dia em que a caixa foi dada de presente de aniversário a um garoto. Foi o presente que ele mais gostou. "Que lindos soldadinhos!" exclamou alegre. E os colocou enfileirados sobre a mesa, ao lado dos outros brinquedos. O soldadinho de uma perna só era o último da fileira. Ao lado do pelotão de chumbo se erguia um lindo castelo de papelão, um bosque de árvores verdinhas e, em frente, havia um pequeno lago feito de um pedaço de espelho. A maior beleza, porém, era uma jovem que estava em pé na porta do castelo. Ela era feita de papel e vestia uma saia de tule franzida e uma blusa. Seu lindo rostinho era emoldurado por longos cabelos pretos, presos por uma tiara enfeitada com uma pequenina pedra azul. A atraente jovem era uma bailarina, por isso, ela mantinha os braços erguidos em arco sobre a cabeça, com uma das pernas dobrada para trás, tão dobrada, mas tão dobrada, que acabava escondida pela saia de tule. O soldadinho a olhou longamente e logo se apaixonou. Por causa da pose de bailarina, ele acreditou que ela também tinha apenas uma perna. "Mas é claro que ela não vai me querer para marido", pensou entristecido o soldadinho suspirando. "Tão elegante, tão bonita, deve ser uma princesa. E eu, nem cabo sou, vivo numa caixa de papelão junto com meus 24 irmãos." À noite, antes de deitar, o menino guardou os soldadinhos na caixa, mas não percebeu que aquele de uma perna só caiu atrás de uma grande cigarreira. Quando os ponteiros do relógio marcaram meia-noite, todos os brinquedos se animaram e começaram a aprontar mil e uma confusões, uma enorme bagunça. As bonecas organizaram um baile, enquanto o giz de lousa desenhava bonequinhos nas paredes. Os soldadinhos de chumbo, fechados na caixa, golpeavam a tampa para sair e participar da festa, mas continuavam prisioneiros. Mas o soldadinho de uma perna só e a bailarina não saíram do lugar em que haviam sido colocados. Ele não conseguia parar de olhar para aquela maravilhosa criatura. Queria, ao menos, tentar conhecê-la para ficarem amigos. De repente, se ergueu da cigarreira um homenzinho muito mal encarado. Era um gênio ruim que só vivia pensando em maldades. Assim que ele apareceu, todos os brinquedos pararam amedrontados, pois já sabiam de quem se tratava. O gêniozinho olhou à sua volta e viu o soldadinho deitado atrás da cigarreira. "Ei, você aí, por que não está na caixa com seus irmãos?" gritou o monstrinho. Fingindo não escutar, o soldadinho continuou imóvel, sem desviar os olhos da bailarina. "Amanhã vou dar um jeito em você, você vai ver", gritou o gêniozinho irritado. Depois disso, pulou de cabeça na cigarreira, levantando uma nuvem de poeira que fez todos espirrarem. Na manhã seguinte,
O menino tirou os soldadinhos de chumbo da caixa, recolheu aquele de uma perna só, que estava caído atrás da cigarreira, e os arrumou perto da janela. O soldadinho de uma perna só, como de costume, era o último da fila. De repente, a janela se abriu, batendo fortemente as portas. Teria sido o vento ou o gêniozinho maldoso? E o pobre soldadinho caiu de cabeça na rua. O menino viu quando o brinquedo caiu pela janela e foi correndo procurá-lo na rua, mas não o encontrou. Logo se consolou, afinal, tinha ainda os outros soldadinhos, e todos com duas pernas. Para piorar a situação, naquele dia caiu um verdadeiro temporal. Quando a tempestade foi cessando e o céu limpou um pouco, apareceram dois meninos. Eles se divertiam pisando com os pés descalços nas poças de água. Um deles viu o soldadinho de chumbo e exclamou: Olhe, um soldadinho. Será que alguém jogou fora porque ele está quebrado? É, está um pouco amassado. Deve ter vindo com a enxurrada. Não, ele está só um pouco sujo. O que nós vamos fazer com um soldadinho só? Precisaríamos de pelo menos meia dúzia para organizar uma batalha. Sabe de uma coisa? Disse o primeiro garoto. Vamos colocá-lo num barco e mandá-lo dar a volta ao mundo. E assim foi. Construíram um barquinho com uma folha de jornal. Colocaram o soldadinho dentro dele e soltaram o barco para navegar na água que corria pela sarjeta. Apoiado em sua única perna, com o fuzil ao ombro, o soldadinho de chumbo procurava manter o equilíbrio. O barquinho dava saltos e esbarrões na água lamacenta, acompanhado pelos olhares dos dois meninos que, entusiasmados com a nova brincadeira, corriam pela calçada ao lado. Depois de um tempo, o barquinho foi jogado para dentro de um bueiro e continuou seu caminho, agora subterrâneo, em uma imensa escuridão. Com o coração batendo fortemente, o soldadinho voltava todos seus pensamentos para a bailarina, que talvez nunca mais pudesse ver. De repente, viu chegar em sua direção um enorme rato de esgoto, olhos fosforescentes e um horrível rabo fino e comprido, que foi logo perguntando: Você tem autorização para navegar? Gritou o rato rabugento. O soldadinho não respondeu, e o barquinho continuou seu incerto caminho, arrastado pelas correntezas. Os gritos do rato do esgoto, exigindo a autorização, foram ficando cada vez mais distantes. Enfim, o soldadinho viu ao longe uma luz e respirou aliviado. Aquela viagem no escuro não o agradava nem um pouco. Mal sabia ele que, infelizmente, seus problemas não haviam acabado. A água do esgoto chegou a um rio. Com um grande salto, rapidamente as águas agitadas viraram o frágil barquinho de papel. O barquinho virou e o soldadinho de chumbo afundou. Mal tinha chegado ao fundo, apareceu um enorme peixe que, abrindo a boca, engoliu-o. O soldadinho se viu novamente numa imensa escuridão, espremido no estômago do peixe. E não deixava de pensar em sua amada. O que estará fazendo agora a linda bailarina? Será que ainda se lembra de mim? E, se não fosse tão destemido, teria chorado lágrimas de chumbo, pois seu coração sofria de paixão. Passou-se muito tempo, quem poderia dizer quanto? E, de repente, a escuridão desapareceu e ele ouviu quando falavam. Olhe, o soldadinho de chumbo que caiu da janela. Sabem o que aconteceu? O peixe havia sido fisgado por um pescador, levado ao mercado e vendido a uma cozinheira. E, por coincidência, não era qualquer cozinheira, mas sim a que trabalhava na casa do menino que ganhou o soldadinho no aniversário. Ao limpar o peixe, a cozinheira encontrou dentro dele o soldadinho,
do qual se lembrava muito bem, por causa daquela única perna. Levou-o para o garotinho, que fez a maior festa ao revê-lo. Lavou ele com água e sabão, para tirar o fedor de peixe, e endireitou a ponta do fuzil, que amassou um pouco durante aquela aventura. Limpinho e lustroso, o soldadinho foi colocado sobre a mesa em que antes estava de voar pela janela. Nada tinha mudado. O castelo de papel, o pequeno bosque de árvores muito verdes, o lago reluzente feito de espelho. E, na porta do castelo, lá estava ela, a bailarina, sobre uma perna só, com os braços erguidos acima da cabeça, mais bela do que nunca. O soldadinho olhou para a bailarina, ainda mais apaixonado. Ela olhou para ele, mas não trocaram palavra alguma. Ele desejava conversar, mas não ousava. Sentia-se feliz apenas por estar novamente perto dela e poder amá-la. Se pudesse, ele contaria sobre toda a sua aventura. Com certeza, a linda bailarina iria apreciar sua coragem. Quem sabe, até se casaria com ele. Enquanto o soldadinho pensava em tudo isso, o garotinho brincava tranquilo com um peão. De repente, um vento forte fez com que as janelas do quarto se abrissem abruptamente. Para desespero do soldadinho, a bailarina de papel foi levada pelo vento e acabou caindo na lareira. Desesperado, o soldadinho de chumbo foi atrás da sua amada e também caiu na lareira. O pobre soldadinho viu a luz intensa e sentiu um forte calor. A única perna estava amolecendo e a ponta do fuzil envergava para o lado. As belas cores do uniforme, o vermelho escarlate da túnica e o azul da calça perdiam suas tonalidades. O soldadinho lançou um último olhar para a bailarina, que retribuiu com silêncio e tristeza. Ele sentiu então que seu coração de chumbo começava a derreter, não só pelo calor, mas principalmente pelo amor que ardia nele. No dia seguinte, a arrumadeira, ao limpar a lareira, encontrou no meio das cinzas um pequenino coração de chumbo. Era tudo o que restara do soldadinho, fiel até o último instante ao seu grande amor. Da pequena bailarina de papel, só restou a minúscula pedra azul da tiara, que antes brilhava em seus longos cabelos negros. Moral da história: a história do soldadinho de chumbo nos mostra que nunca devemos desistir dos nossos sonhos ou perder as esperanças. O soldadinho, mesmo tendo enfrentado muitas adversidades ao longo da história, nunca deixou de pensar que um dia reencontraria sua amada bailarina. Com uma atitude positiva, ele conseguiu eventualmente retornar ao quarto do seu dono. O soldadinho de chumbo também nos mostra que cada pessoa, objeto e ser vivo na Terra é diferente e que devemos respeitar a todos. Independente das limitações, todos nós somos capazes de atingir os nossos sonhos e objetivos.